destruídos por causa da vaidade. A palavra de Deus fala que a vaidade precede a ruína e o espírito altivo a queda. E é triste olhar para pessoas que foram para nós no passado referenciais. E como Paulo, nós podíamos até imitar como servos e servas de Deus, mulheres e homens de Deus. E hoje nós olhamos, temos deparado com ministérios caídos. E começou por onde? Pela vaidade. 1 Crônicas, capítulo 21. O rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, achou graça aos olhos do Senhor, separado, ungido por Deus. E um episódio triste que nós vamos ler aqui agora. O rei Davi também caiu nessa cilada. Eu tenho que me vigiar 24 horas. Você tem que se vigiar 24 horas. Porque o diabo conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vaidade. Ele sabe onde estão as nossas fraquezas. É uma velha serpente. E com Davi não foi diferente. Davi, no mero povo que Deus castiga. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se é servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Queridos, quando Deus levantou Davi já começou o ministério dele de uma forma sobrenatural, vencendo aquele gigante. E o espírito de Davi, o coração de Davi, é um coração humilde. E ele foi crescendo, ele se tornou rei, né? Nós não vamos entrar na história, mas foi sofrido, foi muito perseguido por Saul. Mas ele se tornou rei de Judá e depois rei de Israel. Todas as guerras que Davi lutou
Todas as batalhas que Davi e seu exército enfrentou, eles ganharam. Davi não tinha onde mais colocar medalhas de ouro. Se por acaso usassem, não haveria mais lugar para colocar. Não havia nenhum exército no mundo antigo daquela época que Israel não tinha vencido. Todas as guerras, Davi venceu. Chega um momento que Davi, ele se distrai. E neste momento há uma inclinação no coração de Davi. E o diabo percebe as nossas inclinações. O diabo fez uma leitura do que Davi estava pensando, pretendendo que o diabo não lhe mente. Mas no coração de Davi, a vaidade, porque ele olhava para trás e viu um exército poderoso, o qual ele era o comandante, o qual ele era o rei, e via todas aquelas batalhas que haviam vencido. O que aconteceu no coração de Davi? Ele se esqueceu que quem deu a vitória para ele foi Deus. Quem o fez vencer em todo o tempo foi somente o Senhor, o Deus de Israel. Só que Davi se esqueceu disso. Satanás tentou Davi. Ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Mas a ordem do Senhor: foge da tentação. Não caia em tentação. Porque se você cair na tentação, você vai conceber o pecado e vai dar luz ao pecado. E o pecado te destrói, ele te separa de Deus, ele te afasta da comunhão com Deus. E Davi, ele não prestou atenção nisso. Ele caiu naquela incitação que Satanás fez com ele, de contar quantos homens de guerra ele tinha. Para quê? Por quê? Pura vaidade. Para mostrar às outras nações e para mostrar ao povo de Israel o quão poderoso era o exército dele. Joabe não concordava com aquilo, mas ele não ouviu o seu amigo. E ele contou. E no final, 1.100.000 homens e mais de 400.000 homens em Judá que puxavam a espada. Oh, que exército poderoso! Mal ele sabia que ele iria desagradar a Deus. E Deus se irou com isso. Porque Davi se esqueceu que em todo o tempo quem foi à frente da guerra, quem foi à frente das batalhas foi o Senhor. E para o Senhor não há quantidade. A matemática de Deus é diferente da nossa. Você quer ver um exemplo? Quando Josué e o povo foi adentrar a terra de Canaã e tomar Jericó, quando eles foram tomar Jericó, Deus deu uma ordem para eles, que quando eles tomassem Jericó, e quem deu a vitória para eles foi o Senhor, porque as muralhas de Jericó eram impossíveis de ser transponíveis, não tinha como transpor, eram intransponíveis. Foi o Senhor que fez todo o milagre e deu aquela terra para eles. Só que o Senhor falou com Josué, fale a Israel que não é para pegar nada deste povo, tudo vai ser destruído. A prata e o ouro será consagrado a mim, mas o restante tudo vai ser destruído. Josué é um servo obediente. Eles entraram, venceram, foi uma grande vitória. Só que havia no meio deles um homem chamado Acã. Acã roubou um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro e uma capa babilônica. Um pouquinho só, não ia fazer mal nenhum. Cobiça, ego, ele precisava daquilo. Ele levou para sua tenda, levou para sua tribo, escondeu na sua tenda. E o que gerou isso para Israel? A próxima cidade que Josué ia lutar para conquistar era a cidade de Ai, uma cidade pequenininha, de 3.000 habitantes. O que era isso para Israel? Nada. Josué mandou até bem poucos soldados, não precisava de muitos não.
exército de Israel chegou lá, eles tiveram que sair fugidos. E 37 soldados israelitas morreram. Uma vergonha, uma tragédia. Josué não entendeu. Josué rasgou suas vestes, se humilhou diante de Deus. E Deus falou: Josué, há pecado no meio de vós. Há pecado no meio de vós. Desobedeceram uma ordem. E eu vou mostrar para você onde está. Então o Senhor leva Josué até a tenda de Acã. E quando ele chega lá, estava lá uma capa babilônica, um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata. Sabe qual era o problema? Da desobediência. Foi a ruína de Israel. Não só de Israel. Aquele homem trouxe prejuízo para a casa dele. A família estava conivente com o erro dele. Acã, a sua família e todos que faziam parte do seu parentesco foram tirados da tribo de Israel e foram mortos. Foram mortos por causa do pecado de Acã. Da mesma forma, Davi, ao pecar e desobedecer a Deus, ele trouxe um prejuízo grande para Israel. Ele escolheu cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E 70.000 homens naquela tarde morreram doentes. O pecado, ele faz isso. Quando o pecado entra, o prejuízo não é só do pecador. As consequências é um efeito dominó. A palavra de Deus fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então todo o pecado traz consequências. O pecado nos separa de Deus. O pecado é um câncer que corrói, é uma lepra. E quando nós pecamos e ocultamos o nosso pecado, a família paga por isso. Os filhos pagam por isso. A igreja paga por isso. Quantas vezes o ministério, às vezes é difícil, né, pastor João? Às vezes é uma angústia, uma opressão, mas há pecado no meio do povo. E muitas vezes na frente da igreja, no meio daqueles que tocam, que cantam, que pregam, que ministram para crianças, adolescentes. Seja qual for, onde você pecar, a tua família vai colher com você prejuízos. Mas quando há arrependimento, como Davi arrependeu, para haver perdão, tem que haver arrependimento. Porque muitas pessoas em pecado, muitos crentes carnais, que são carnais, não são convertidos. Há uma igreja enorme de crentes carnais, misturado com a noiva de Cristo, com aqueles que são separados, que lutam contra o pecado. Há uma igreja enorme de crentes carnais que acrescentam Deus e os benefícios dele à vida sem arrependimento e continuam pecando e falam que Deus está usando, que Deus é favorável, e não há arrependimento. Olha uma coisa que eu aprendi: os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus nos dá, Ele não toma de volta. É só no final. É só no juízo final, onde seremos julgados as obras que não fizemos e a que fizemos. Esses dons e talentos que o Senhor nos dá, como deu para Lúcifer, era um anjo, era um querubim ungido de Deus, tão gracioso, tão maravilhoso, tão perfeito, que a vaidade entrou, já estava no coração de Lúcifer, que ele quis ter um trono também como o de Deus. Lúcifer era responsável pelo louvor a Deus, por isso que ele entende tão bem de música. Como ele entende de louvor? Ele era responsável pelo louvor a Deus. Por 1/3 dos anjos estavam na responsabilidade daquele querubim. A palavra diz que ele era extraordinário. Só que a vaidade no coração dele inflamou o ego, o espírito altivo e a cobiça pelo poder. E ele quis ser semelhante a Deus.
É nessa hora que Deus o joga, o retira do céu. E Lúcifer, como um anjo caído, veio com todas as suas habilidades e não perdeu os seus dons. Então, muitas vezes, um servo de Deus que foi muito usado na presença de Deus e continua sendo usado, só que essa vida é uma vida de pecado, é uma vida, é um lobo, é uma árvore que tem dado frutos maus. Mas como essa pessoa tem sido usada? Os dons são irrevogáveis. Então tem muitas pessoas que estão usadas nos dons e acham que estão salvas. Baseiam sua vida espiritual pelos dons que têm, pelos talentos que têm. Ou fala em línguas, ou tem visões, ou prega muito bem, tem uma boa oratória, ou evangeliza, ou faz trabalhos sociais, visita abrigos, asilos, é pau para toda obra, e muitas vezes está condenado ao inferno. Mas por quê? Porque são avaliados, se avaliam pelo dom que têm. Só que Deus não vai tirar o dom. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então Deus vai ter compromisso com a palavra dele. E ela não volta vazia. Se essa pessoa está levando alguém para Cristo, amém. Mas no final, quando essa pessoa estiver diante de Cristo e vai dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu fiz visitas, em teu nome, sim, em teu nome. E Jesus vai falar: não conheço, não te conheço. Aparte de mim, filho da iniquidade. O que é iniquidade, gente? Aquele pecado que não é mais acidental. Que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Pecamos em pensamentos, pecamos muitas vezes ao falar com o marido, ao falar com os filhos, ao falar com a esposa. Não sabemos, às vezes, não deixamos o Espírito Santo dominar a nossa vida, controlar o nosso eu. E nós pecamos. Pecamos em pensamentos, todos nós pecamos. Mas há pecados que são iniquidade. E Deus abomina a iniquidade. Aquele pecado que você peca mesmo, sabendo que aquilo desagrada ao Senhor, e você continua a pecar. Você não se arrepende e continua a pecar. Às vezes o ego já está tão inflamado, às vezes as pessoas estão em torno de você, já te acham tão certo, tão crente, que você tipo assim: se eu estou convencendo, então vou continuar do jeito que eu estou. Então está tudo bem. Enquanto estiver enganando, está tudo bem. Não está tudo bem. Tua família está pagando o preço por isso. Se há adultério, a tua família está pagando o preço por isso. Se há rebeldia dos filhos, todos pagam o preço. Por isso que a família precisa ser tão protegida. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Mulheres serem submissas aos seus maridos, andar com ele numa mesma missão, sob a mesma missão. Homens amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso aí, queridos, só pelo Espírito Santo é possível. Somente pelo Espírito Santo. Se não nos rendermos, nos humilharmos, nos prostrarmos diante do Senhor, para que o Espírito Santo venha e tome o controle da nossa vida, tome o controle e dê o fruto dele em nós não vamos aguentar. Nossa família vai sucumbir. Nossos filhos estão sofrendo. Há muitos adolescentes destruídos. Há muitos casamentos já destruídos. Porque não se rendem. Inversão de papéis dentro de casa. A mulher manda, o marido deixa. O marido não toma o papel dele de sacerdote, de líder. O padrão de Deus é perfeito. O padrão de Deus, o homem foi feito para liderar, para proteger e para prover. E a mulher foi colocada ao lado dele para auxiliá-lo, para encorajá-lo, para ser direcionada pelo Espírito Santo, a ser sábia na sua casa. E a mulher sábia edifica o seu lar. Mas como essa mulher sábia vai edificar a sua casa, se o homem não exerce o papel dele? Se ele não lidera, se ele não protege, se ele não provê? O pai da Milagres, o pastor peruano, um pastor mais idoso, esteve no Brasil e conversando com Alisson ao ir embora, estava levando ele para embarcar em Belo Horizonte. Ele falou: Alisson, eu estou assustado com o número de divórcios no Brasil.
E sabe por que há tanto divórcio no Brasil? Ele falou. Porque a mulher brasileira é insubmissa. A insubmissão é um câncer. É um câncer. Destruindo famílias. Destruindo casamentos. Mulheres generais que não se prostram, que não se rendem diante do Senhor, para entender a graça e o valor precioso da submissão. Homens, muitas vezes, que fracassam e deixam as mulheres tomarem posições que só ele poderia tomar. O sacerdócio da casa fica vulnerável e demônios entram. E demônios destroem as bases. Por isso que a família está tão bombardeada. Por isso que o inimigo tem tanta pressa de acabar com a família e mudar o padrão da família. O momento final que nós estamos vivendo é notório o que eles têm conseguido. A família que eles têm agora planejado como padrão. Homem com homem, mulher com mulher. Pais e mães de filhos. Esse tem sido o padrão da família. Por quê? A igreja está dormindo. Porque a palavra não é obedecida. Porque o evangelho não é seguido. Porque as mulheres são insubmissas. Porque os homens não são sacerdotes. E no meio desse contexto de inversão de papéis é onde acontece o homossexualismo, sabiam? Muitos não sabem disso. Quando não há uma estrutura familiar do padrão de Deus, e onde a mulher comanda a casa, e o marido é ausente, o pai é ausente, a criança dessa casa, o menino dessa casa que nasceu homem, e a menina que nasceu mulher, a sexualidade deles não está formada. Eles têm a genitália feminina e masculina, porque Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea, e nunca vai mudar. Só que a sexualidade dessa criança está abalada, porque a mãe que é a mulher é o homem da casa, e o homem da casa é ausente, é omisso. Esse menino cresce tentando chamar a atenção do pai, nem que seja para apanhar. Quantos homossexuais eu tenho assistido, tenho atravessado seus vales com eles? Quantos cristãos jovens têm tendência ao homossexualismo dentro da igreja? Mas há uma história, há um pano de fundo, há uma história lá atrás que muitas vezes eles não sabem. Eles não sabem. Acham que até nasceram assim. Porque quando olham para trás, na primeira infância, já se lembram assim. Mas tudo acontece lá com seus 2, 3 aninhos. A sexualidade está sendo deformada pelos papéis invertidos dentro de casa. Quando a mãe é solteira ou a mulher é separada, ela consegue exercer o papel de mãe sem deturpar a sexualidade deste menino. Desde que ela sempre incauta, fala com essa criança: você é o homem da mamãe, você é o menino forte da mamãe. Às vezes não tem o papai. A mesma forma é a menina, que vai para o lesbianismo por causa da lentidão, do fracasso, da ausência do pai, e a mãe super forte, dominadora. Essa é a imagem masculina que essa menina tem. Essa é a imagem masculina que o menino tem do pai. Esses papéis invertidos têm desfeito, nisso aí o diabo entra. Quando ele vê um contexto de lar assim, o diabo entra, ele entra em cena. A culpa não é do diabo. Ele pega o cenário pronto. Ele pega o cenário pronto. Nós que damos as brechas. Nós que não protegemos os muros. Nós deixamos as arestas abertas. Por desobediência. Por vaidade. O que é vaidade? Na palavra, na etimologia da palavra vaidade é sopro. Uma coisa, um eco. Algo que vai embora, algo que não é nada. Muitas vezes ficamos presos a coisas que não é nada. Quantos pais têm se matado para trabalhar, para dar o melhor para os filhos, e quando acordam, cadê os filhos? Onde estão os filhos? Eles só queriam vocês. 20 minutos que você der para o teu filho de qualidade, tempo, sem internet, sem olhar para a televisão, prestando atenção nele, desligando o celular, 20 minutos, isso é comprovado cientificamente, 20 minutos para tua filha e para o teu filho por dia é o suficiente
para ele entender que tem um pai e uma mãe que os ama. Os nossos adolescentes estão perdidos. E nesse cenário pronto, o diabo entra. E sabe como que ele entra na igreja? Ele entra como um abusador. Ele entra como um molestador. As histórias que eu ouço é muito triste. Fui abusada aos 6 anos. Fui molestada desde os 5 anos de idade. Fui abusada aos 9 anos de idade. Sempre assim, na maioria das vezes. E esse menino, então, a identidade sexual dele é roubada. É roubada por Satanás. Porque os pais inverteram os papéis. E ele cresce nessa perda de identidade. E sofre muito. Há jovens cristãos lutando muito à procura da sua identidade sexual. Não tem desejo por mulher. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para Deus nada é impossível. Deus é poderoso para devolver toda a identidade sexual que foi roubada. Não perca a esperança. Não deixem de orar. E não deixem de amar os homossexuais. Não deixem de amá-los. São pessoas maravilhosas. Talentos maravilhosos para serem usados. Mas se há alguém com tendência homossexualista aqui dentro, não use de hipocrisia. Porque o pecado gera consequência. Mas quando há arrependimento, há perdão. Há perdão. Então, voltando à vaidade, olha, quando eu entro nesses contextos, queridos, para a igreja, porque o Espírito Santo direciona. Tem momentos que eu entro muito na questão do dinheiro, que tem derrubado a vida de muita gente. Dinheiro é uma bênção. Mas se sua segurança e felicidade estiver nele, ele é a raiz de todos os males. Quando eu entro nesses contextos, que às vezes sai um pouco da palavra, eu sei que é o Espírito Santo que está caminhando comigo. Então eu falo com toda a autoridade do Espírito Santo, porque Deus está falando, porque Deus ama a igreja é dele. Enquanto houver tempo para falar, enquanto a porta de salvação estiver aberta, nós temos que falar. Nós temos que denunciar o pecado. Porque Deus ama. Ele está pronto a perdoar. Mas tem que ser como Davi, que se arrepende. Só que nós temos olhado e visto esse mundo gospel, esse mercado gospel, como eu havia comentado, quantas vidas que foram referenciais para nós, hoje estão caídos. Precisamos orar por eles, para que se levantem, para que voltem, para que se arrependam. Eu estava lendo agora um artigo, antes de vir para cá, um pastor que eu admirava muito. Eu cresci ouvindo as pregações dele. Como eu cresci na fé, como eu cresci na graça e no conhecimento de Cristo Jesus através deste pastor. Só que hoje o estrelismo, o diabo achou o lugar, achou a inclinação, e ele foi tentado como muitos são e caiu. Ele está totalmente preso. Só que eles não enxergam, eles não veem mais. Porque o diabo coloca os bajuladores de plantão em volta para massagear o ego, para dizer que aquele pastor está certo, que aquilo que ele está fazendo é lindo, que aquilo que aquele ministério de louvor está fazendo é maravilhoso, e passam a mão e massageiam o ego, os bajuladores do diabo de plantão, que é um perigo. Cuidado, não deixem ser usados pelo diabo para bajular aqueles a quem Deus deu talentos e dons. Porque essas pessoas, nós podemos nos perder em meio à vaidade, em meio à ambição, em meio ao orgulho. O diabo está destruindo pessoas no mundo evangélico, nesse mercado gospel. Quantos cantores que nós olhávamos e falávamos, nossa, que coisa maravilhosa, como Deus usa com graça. E hoje não vem cantar por menos de 15 mil, a partir de 15 mil. E os estrelas são 60, 70 mil. Ministérios que cobram mais de 200 mil. O mercado, usando os 12 talentos que são do Senhor. E Deus vai pedir de volta. Se esse talento foi multiplicado para o reino dele, o Senhor vai falar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas aqueles que estão usando os 12 talentos para agariar dinheiro, fazendo disso um comércio,
vai ser lançado para o inferno se não arrepender. Por mais que fizeram, por mais que cantaram, por mais que pregaram, por mais que forem usados, vai para o inferno, porque a palavra diz isso. Talentos do Senhor que foram enterrados em terra não foram multiplicados para o reino de Deus, foi usado para a própria cobiça, para o próprio crescimento. Deus vai mandar para o inferno. Então, ai de mim, começar por mim, ai de mim, ai de mim. Eu não faço essa obra sozinha. Deus colocou 3 missionários de base comigo, então meu esposo, a Andréia e o Alisson. O Alisson e a Andréia, meu esposo e a Andréia, estão sempre viajando. O Alisson veio dessa vez, graças a Deus, foi uma bênção. Mas a missão do Alisson é maravilhosa, porque Deus escolheu a Andréia. Eles têm 2 filhos pequenos. É um missionário de base. Ele fica com as crianças, enquanto a Andréia exerce seu chamado nesta obra. Isso é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito, porque essas pessoas ficam nos bastidores. Eles não querem aparecer, eles não querem o ibope, eles não querem nada para eles. São essas pessoas que Deus escolheu para estar comigo, mas eu sofro com eles. Eles são igual uma faquinha que fica me retalhando o tempo todo, como se fosse um barco e estivessem lá, talhando tudo. Eu sofro com eles. Em momento nenhum eles me bajulam. Pelo contrário, eu termino de pregar e já entro no carro. Amor, você não podia ter falado isso. Amor, você tinha que ter falado aquilo. Amor, não sei o que. É desse jeito. O tempo todo eu falo assim: amor, mas a pregação foi boa? Não fala nada. Não fala nada. Às vezes eu fico triste, porque a gente quer ouvir alguma coisa, né? Nossa, que palavra! Mas Deus tem, o Senhor tem sido maravilhoso comigo, porque a vaidade é um perigo. Houve um tempo na minha vida que eu vivi dentro de um sistema, e quanto mais funções você tivesse, mais santo você era. E esse tempo que eu vivi na minha vida, eu tinha muitas funções, muitos ministérios, mas havia um paradoxo, pastor João. Eu não tinha tempo para Deus. Eu servia a instituição, eu servia o sistema, não tinha tempo para Deus, longe de Deus. Mas me consideravam, nós somos barro na mão do oleiro. Só que há pessoas que saem do barro e se autopromovem a suboleiros. Eu era uma suboleira, mas isso não veio de dentro de mim. Eu deixei que entrasse as bajulações, os elogios, porque as pessoas veem em nós os dons e talentos e colocam. O ser humano tem uma aptidão para idolatrar. É uma coisa triste. Como nós precisamos de idolatrar, como nós precisamos de ídolos. Assim que Moisés demorou lá no monte para trazer as tábuas da lei, o que o povo fez? Um bezerro de ouro. Precisava de uma coisa para adorar. Por isso que temos que vigiar. O diabo sabe muito bem quem somos nós. Ele conhece o ser humano. Ele odeia o ser humano. Vai fazer de tudo para destruir. E enquanto lhe houver tempo, e resta pouco tempo, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 12:12: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e lhe resta pouco tempo. E vai levar o máximo de pessoas, de almas que ele conseguir para o inferno. E ele não brinca com isso. Ele usa até de brincadeiras para te enganar, mas ele não brinca de ser diabo. E há muito crente brincando de ser crente. Está muito fácil, muito fácil. Então, nesse tempo meu de suboleira, onde eu não tinha tempo para Deus, muita coisa entrou no meu coração, muita vaidade, muita vaidade. Eu era um vaso estragado. Deus teve que trabalhar as bases da minha vida. Mas o Senhor me conhece. Por isso que eu tenho Alisson, tenho Andréia. E tenho uma dor de cabeça de 24 horas. 24 horas. Eu louvo o Senhor por isso. Eu olho para esses fios na minha cara e falo como Paulo: tua graça me basta, Senhor. Crise é muito perigoso.
contar uma experiência de um pastor. Esse pastor muito usado em libertação. A palavra de Deus fala, não fique... Ela falou para os discípulos, estavam todos felizes porque estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Eles estavam todos alegrinhos, né? Porque os demônios estavam obedecendo a ordem e a autoridade do nome de Jesus. Jesus fala com eles, não se alegrem porque os demônios se submetem ao meu nome, mas se alegrem com os vossos nomes no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria. Então muitas vezes o diabo vai entrar mesmo naquilo que você está sendo usado por Deus para te destruir. E esse pastor, ele tinha uma autoridade no mundo espiritual de expulsar demônios, que não ficava um demônio para trás, aí até em carreirinha eles não queriam nem ficar, eram legiões. Às vezes o pastor não estava na igreja e os diáconos estavam lá pelejando com o demoniado, com aqueles que são mais difíceis. Eu fiquei um tempo numa igreja que era de libertação e a Bíblia não dá nome para eles, mas eles mesmos se auto-nominam, né? Então eu lembro que o mais forte, o mais pesado é o, acho que é o Exu Caveira, não sei, umas coisas assim, Pombagira, Exu Caveira, Tranca-Rua, e aquelas coisas, eu cresci vendo isso. Meu Deus, coisa horrorosa. E eles têm a oportunidade de falar em bem microfone dentro da igreja. E eles gostam da igreja, gente. Já não tem problema nenhum com a igreja. A igreja é parceira. Infelizmente, não essa igreja, não a noiva. Quando eu falo em igreja, eu não falo da noiva. Estou falando de uma outra igreja, onde muitos estão incluídos nela. Indo a passos largos para o inferno, achando que estão salvos. E ele, então, os diáconos mandavam chamar o pastor às pressas. E quando o pastor chegava, o demônio gritava, ele não, você lembra, amor? Ele não, e o pastor todo, né? Olha só, todo feliz. Chegava lá, na hora que estendia a mão, o demônio, na hora. E assim era sempre. Na hora que o demônio via ele, os demônios viam os mais difíceis, mais terríveis, no mais baixo escalão. Ela me via e começava a gritar, ele não. Aí na hora que ele chegava, expulsava e ele saía. A vaidade entrou. O cara, ele é o cara. E quando a vaidade entrou, o diabo já tinha o cenário pronto. A vaidade deixa o crente carnal, muito carnal, porque ele quer mais. O ego inflama. Ele quer mais poder, mais dinheiro, mais holofotes, mais brilho, mais promoção. E quando a estrela brilha, é porque o sol da justiça não brilha mais. Quando a estrela está brilhando, quando há um gospel brilhando, o sol da justiça, que é Jesus, não está. E aquele homem, então, com seu ego inflamado, uma presa fácil do diabo, caiu em adultério. Quantos não estão em adultério? Quantos pastores e líderes não estão em adultério? Muitas coisas eu não posso falar para vocês, mas não se escandalizem. A palavra de Deus fala que importa que venham os escândalos, para que aquele que é fiel permaneça até o fim. Olhe para Jesus. Olhe somente para Jesus. Ele é nosso padrão. Ele é perfeito. Ele é o único que não pecou. Todos nós temos pés de barro. Não olhem para o homem. Não se espelhem em homens. Nós deveríamos ser, sim, sempre referenciais para o mundo. E muitas vezes não somos. Somos uma vergonha. E este homem, então, cai em adultério. E uma vez ele estava dentro do motel com uma prostituta. Tudo já estava normal. E os demônios continuavam a se submeter a ele. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? Os dons continuam? Acorda, igreja. Os demônios submetiam ele ainda. Quando ele estava no motel com essa prostituta, a prostituta subiu na cama, olhou bem para ele, e não era mais aquela mulher, era um demônio. Ele olhou bem para ele e falou com o pastor, ele não. E deu aquela gargalhada, e você acreditou.
E você acreditou. Nossa guerra não é contra a família, não é contra o marido, não é contra o filho, não é contra a esposa. É contra potestades, principados, hostes malignas que estão sobre nós. Mas o anjo do Senhor está ao derredor e acampa ao redor daqueles que o temem. A igreja vai ser muito forjada nessa última hora, forjada a se arrepender. A fé de muitos será provada, mas o Senhor nos promete um muro de proteção, uma muralha de fogo que vai nos guardar enquanto houver a provação que virá sobre a terra. Que possamos estar aptos com as nossas vestes brancas, limpas, para subir, para sermos arrebatados. Mas enquanto isso, igreja, há tempo de se arrepender. Vamos ficar de pé. Queria chamar o Vitor e a Marilene para tocar bem baixinho o último louvor. Esse último louvor que o grupo cantou, louvou o Senhor, falava dos dons que são do Senhor. Tudo que você tem, tudo que o Senhor te deu, até o ar que você respira agora não é seu. Tudo é do Senhor. Não deixe que o diabo trabalhe na tua vaidade, de tornar você independente de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Ninguém é bom. Não há sequer um bom. Todos nós somos pobres, miseráveis e precisamos da graça de Deus. E tudo que você tem, seja seu carro, seja sua casa, seja seu trabalho, seja os seus filhos, seja o que for, nada nos pertence. Tudo é do Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou. Somos mordomos. E no final Ele vai nos pedir conta daquilo que Ele nos confiou. É dele. Não é seu, não é meu. Vamos usar os nossos dons e talentos para o reino. Vamos salvar vidas. Vamos salvar a nossa casa. Vamos colocar a nossa família dentro da arca como Noé fez. Ninguém entrou na arca com Noé. Ele evangelizou a cidade inteira. Muitos acham que ele fracassou. Não, ele não fracassou. Foi o melhor evangelista. Ele salvou até as noras. Toda a família entrou. Assim o Senhor nos chama para fazer. Salva a tua família. Você que é pai, toma o teu lugar de sacerdote. Salva a tua família. Você que é esposa, salva a tua família. Submeta-se ao teu esposo em amor, em obediência ao Senhor. Você que é filho, honra teu pai, honra tua mãe. O que Deus fez é para ser perfeito. É um lar de paz. Não há lares perfeitos, não há casamentos perfeitos, mas o que Ele fez para ser, é para ser de paz, é para ter a presença dEle. Dê lugar ao Espírito Santo na tua casa, na tua vida. Enquanto ela vai louvar o Senhor, feche os teus olhos. Eu convido você a examinar a você mesmo. Como está a tua fé? Como está a tua vida diante do Senhor? O que te prende? O que te escraviza? Qual o pecado que te escraviza? E tem tirado a tua alegria? Coloca diante do Senhor agora. Faça como Davi. Se arrependa. Caia nas mãos do Senhor. Ele disciplina o servo, o filho que Ele ama. Assim como você e eu, pai e mãe, disciplinamos nossos filhos. Deus é da mesma forma. E como Ele fez com Davi, Ele encerrou o castigo, porque Davi pediu misericórdia. Então cair nas mãos de Deus é melhor do que cair nas mãos do mundo. É melhor do que cair nas mãos do homem. É melhor do que cair nas mãos do diabo. Caia nas mãos do Senhor agora e peça perdão. Se é adultério, arrependa. Se é vício,
Pecado a gente rompe de uma vez por todas. Não tem conversa com o pecado. Ah, eu vou dar um tempo. Não tem conversa. Hoje é o dia que o Senhor te deu. Se é um perdão que você não liberou, você está em pecado de homicídio. Você está levando um peso sobre você. Se você não perdoa aquela pessoa que te aborreceu e te magoou. Se você odeia o teu irmão, ou seja quem for, você está em pecado de homicídio. Você é a mesma forma de um homicida. Se arrependa. A falta do perdão é um câncer de alma terrível, que mata você aos poucos. Perdoa o teu marido, perdoa o teu esposo, tua esposa, perdoe. Libera perdão, igreja. Nisso conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ame como eu vos amei. E se entregou por nós. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Feche os teus olhos. Não vou chamar para você vir aqui à frente. Mas se você está aqui na casa do Senhor, talvez você já está aqui há meses, há anos que você frequenta uma igreja, mas nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca rompeu com o pecado. E Deus está falando do teu coração agora. A igreja de olhos fechados. Nós estamos entrando agora num terreno de uma batalha espiritual muito grande. Levanta a tua mão, de onde você estiver, e quer entregar a tua vida hoje ao Senhor, quer confessá-lo hoje, publicamente. Eu estou vendo, a igreja está de olhos fechados. Se confessares a Cristo publicamente, eu confessarei diante do meu Pai. Se me confessares, você quer confessar Cristo pela primeira vez hoje, levanta a tua mão. Confessar de verdade. Não é aquele dia que você foi à frente e aceitou Jesus, mas nada mudou na tua vida. Não houve conversão. Mas você entende agora que o Espírito Santo entrou e te convenceu do pecado. Isso gera a conversão, o arrependimento. De onde você estiver, levanta a tua mão bem alto para que eu te veja, entregando a tua vida hoje. Amém. Pode abaixar a tua mão. Eu já te vi. Mas alguém quer entregar a tua vida hoje ao Senhor Jesus, que quer sair daqui liberto da escravidão do pecado. Ó, levantar a tua mão, o diabo, amém. Pode abaixar a tua mão, te vi. O diabo também está vendo, ele também está assistindo. Você está rompendo com ele. Rompe agora. Levanta a tua mão, Senhor, eu estou aqui. Amém. Pode abaixar a tua mão. Mas alguém quer entregar a tua vida ao Senhor? Amém. Pode abaixar a tua mão. Querido, o Senhor está te vendo. Você está dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu sei que eu preciso de Ti. Mais do que viver, mais do que respirar, eu entendi que a minha vida é o Senhor. Levanta a tua mão, Senhor, e entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Você não fez isso com sinceridade e quer fazer o que essas pessoas estão fazendo. Se você quer fazer também hoje, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia aceitável. Mas alguém quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Mas alguém quer entregar a tua vida ao Senhor? Amém. Pode abaixar a tua mão. Aqueles que já entregaram a vida para o Senhor, mas desviou, está longe dos caminhos do Senhor. Pode estar até nas suas funções. Acho que vocês entenderam bem a palavra. Pode estar até cantando, pregando, cantando, fazendo a obra do Senhor, mas está longe do Senhor. E quer voltar agora ao primeiro amor, quer recomeçar. Jesus é o seu renovo. Você quer voltar hoje ao Senhor? Levanta as tuas mãos, a tua mão, de onde você estiver. Senhor, eu quero recomeçar. Alguém quer voltar hoje ao Senhor? A comunhão, essa palavra falou o teu coração, essa palavra te trouxe cômodo. Foi amém. Pode abaixar a tua mão. Mas alguém quer voltar aos pés do Senhor? Amém. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. Amém. Pode abaixar a tua mão.
Igreja orando. Igreja interceda. Há prisões caindo por terra agora. Algemas, cadeias se abrindo. Porque há vidas levantando a mão e proclamando no mundo espiritual que querem Jesus. Como amém, pode abaixar a tua mão. Amém, pode abaixar a tua mão. Estão dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor. Como, amém, amém. Eu vi vocês, pode abaixar a tua mão. Mais alguém quer voltar para o Senhor hoje? A igreja está orando por você. Demônios estão sendo amarrados nessa hora. Estão sendo destituídos da sua vida. E você está dando lugar ao Senhor. Agora está entrando no teu coração. Que você venha converter a Ele todas as áreas da tua vida. Para Deus nada é impossível, querido. Seja o que for que te aprisiona, nada é impossível para aquele que crê. Que você possa prosseguir de hoje para frente, vivendo uma vida em submissão ao Senhor, rompendo e não sendo mais cavalo de Satanás, mas sendo servo, guerreiro, soldado, para trilhar agora na última hora da igreja, como um soldado de Cristo, que não se embaraça com as coisas dessa vida e foi chamado para agradar aquele que o alistou para a guerra. Você é um soldado de Cristo, você não é cavalo de Satanás. Não importa o momento, que você de agora para frente venha se submeter à sua vontade, os teus pensamentos, a tua mente, toda ao Senhor Jesus. Ele é o teu rei, ele vai reinar em você. E você vai sinalizar o reino dele aonde você estiver, na tua casa, no teu casamento, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua escola e na igreja, na casa do Senhor. Senhor, nós encerramos este momento agradecendo ao Senhor, Pai, por essas vidas que romperam agora, Pai, com cadeias. Pai, nós colocamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Sela agora com o Espírito Santo de Deus, batiza no Espírito Santo, Pai. Dê dons espirituais, renova os dons, os talentos dessas vidas que estavam distantes do Senhor. Pai, quantas vezes eu estive distante do Senhor e o Senhor nunca desistiu de mim. Assim o Senhor está fazendo nesta hora. O Senhor não desiste do homem, o Senhor não desiste daqueles que são seus. Muito obrigada por este amor. Tu és maravilhoso, Senhor. A tua graça nos basta, a tua graça nos constrange, o teu amor nos constrange. Oh, Pai, muito obrigada por essa igreja. Muito obrigada por essa igreja, Senhor, que tem proclamado o verdadeiro Evangelho. Obrigado pelo presente que o Senhor nos concedeu de conhecer essa igreja e de estarmos aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, os ministérios aqui. Dê força, Pai. Dê ânimo novo. Dê, Pai, sorriso. Dê um cântico novo nos lábios dos teus servos. Assim nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar um pouco, estamos encerrando. Agradecer você que veio aqui nessa noite. Abençoados. E nadar contra a corrente sempre é mais difícil, mas dá muito mais prazer. Os peixes na Piracema, por exemplo, eles não nadam contra a corrente, eles nadam
Todos vão contra a corrente. Mas se eles não vão contra a corrente, não vai ter safra depois. Seja um agente do Senhor, um agenciador do reino. Proclame o Senhor, mesmo que isso lhe doa na carne. Eu digo aqui para os irmãos assim que às vezes a gente nem está nem ligando não. Partir para cima do inimigo, né? Engraçado as coisas assim, partir para cima do inimigo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Trouxe para nós muitas coisas. Quero agradecer você que veio aqui. Adriana, Escola, Marcos, veio Edna, veio Sérgio, muitas pessoas. Eldir também, né? Oh, Deus está crescendo na vida de vocês. Vocês que estão nos visitando aqui, você é uma ferramenta do Senhor para essa geração. E sabe como que você afia essa ferramenta? É aqui, ó. Os cristãos não estão mais ferindo ninguém com a ferramenta porque ela está certa. O único instrumento que afia a ferramenta do crente é a palavra. Ela é a própria ferramenta. Quero chamar aqui todo o povo dessa igreja, a liderança dessa igreja. Quero chamar aqui também os líderes de célula. Sandra, Dali, seja bem-vindo a esse lugar. Fabrício, muitos irmãos. Liderança